papel do Espírito Santo no cristianismo. Espírito Santo, Trindade e monoteísmo modalista. Olá pessoal, este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje vou falar sobre o Espírito Santo e qual a sua importância ao cristianismo. O Espírito Santo geralmente é descrito como sendo uma dentre as três pessoas da Trindade, isto é, ele é uma das partes do Deus triuno. A Trindade seria formada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. O conceito de Trindade não existia na época de Marcião, e a palavra Trindade só foi usada pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da Igreja Católica, que viveu de 160 a 225 depois de Cristo. Tenham em mente que Marcião morreu em 160 depois de Cristo. A doutrina da Trindade só foi oficialmente aceita pela Igreja após o Concílio de Nicéia de 325 depois de Cristo. Outra possível interpretação é a do monoteísmo modalista, segundo a qual Deus não é uma trindade, mas sim uma unidade absoluta, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas, mas sim três modos, através dos quais Deus se manifesta. Ao meu ver, a doutrina modalista parece ser mais compatível ao monoteísmo, isto é, a crença no Deus único cristão. O Espírito Santo é uma das manifestações de Deus, o que significa que ele possui atributos e natureza divina. Segundo a Wikipédia, abre aspas, o monarquianismo ou monarquismo, como é algumas vezes chamado, é uma série de crenças que enfatizam a unidade absoluta de Deus. A crença conflita com a doutrina da Trindade, que vê em Deus uma unidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. O modalismo ou sabelianismo considera que Deus seja uma pessoa manifestando-se e operando em diferentes modos, como Pai, Filho e Espírito Santo. O proponente desta visão foi Sabélio. Os modalistas afirmam que o único número atribuído a Deus na Bíblia é 1, e que não existe nenhuma trindade inerente atribuída a Deus explicitamente nas Escrituras. O número 3 nunca é mencionado na Bíblia com relação a três deuses, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O número 3 sempre aparece como manifestações da divindade, ou seja, Deus Pai, o Filho de Deus, único do gênero, e o Espírito Santo de Deus. Fecha aspas. Segundo os modalistas, Deus é uno e se manifesta de três modos diferentes, e o Espírito Santo é uma das três manifestações divinas. A expressão Espírito Santo, no original grego, é pneuma hagios, pneuma significando espírito e hagios como um adjetivo que o qualifica como santo. Espírito Santo na Bíblia marcionita. Apesar de que Marcião não estivesse familiarizado com o conceito de trindade, o seu cânon contém a expressão Espírito Santo, que é utilizada tanto por Jesus em seu ministério quanto por Paulo em suas epístolas. Vejamos algumas passagens que a contêm. No Evangelho do Senhor, capítulo 8 e versículo 1,
correspondente a Lucas capítulo 11 e versículo 2, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Na Bíblia Marcionita, este capítulo é intitulado como a oração pelo Espírito Santo. Perguntado por um de seus discípulos como deveriam orar, Jesus lhe disse, abre aspas, quando orardes, dizei, Pai, deixa o teu Espírito Santo descer sobre nós. Fecha aspas. É assim que se inicia a oração do Pai Nosso, de acordo com a Bíblia Marcionita. O Espírito Santo procede do Pai e se interioriza no cristão, o que significa que o cristão é um canal ou veículo do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 11 e versículo 13, Jesus disse, abre aspas, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Fecha aspas. Aqui, Jesus compara o Espírito Santo como um presente dado pelo Pai aos que lhe pedem. Isso explica por que os dons do Espírito Santo são chamados de carisma, que é a palavra grega para presente. Segundo a Wikipédia, abre aspas, os cristãos acreditam que o Espírito Santo concede dons a eles, que seriam habilidades específicas. Eles são também conhecidos pela palavra grega para presente, carisma, de onde o termo carisma deriva. Fecha aspas. No Evangelho do Senhor, o Espírito Santo também aparece como intercessor que dá inspiração aos cristãos quanto ao que devem dizer. Na passagem correspondente a Lucas, capítulo 12, e versículos 11 e 12, Jesus disse, abre aspas, e quando eles vos trouxerem perante as sinagogas e aos governantes e autoridades, não vos preocupeis como ou que vós deveis responder, ou o que vós deveis dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Fecha aspas. O Espírito Santo inspira e guia os cristãos e, em certa medida, fala através de suas bocas. Em Romanos, capítulo 5 e versículo 5, está escrito, abre aspas, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fecha aspas. Ora, o Espírito Santo nos foi entregue por Deus num ato de amor. Em Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 7 e 8, Paulo escreve, abre aspas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza um ser humano, mas Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Fecha aspas. O Espírito Santo nos é dado por Deus para a nossa santificação. Em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículos 12 e 13, Paulo escreve, abre aspas, ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas por Deus. Estas também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas no Espírito, com coisas espirituais, interpretando coisas espirituais. Fecha aspas.
Aqui, Paulo escreve que os cristãos receberam o Espírito de Deus, que é também o Espírito Santo. Eles falam acerca das coisas de Deus e são ensinados pelo Espírito, que é quem os capacita a interpretar as coisas espirituais. Em Laodicenses, capítulo 2, e versículos 19 ao 22, correspondente a Efésios, Paulo escreve, abre aspas, assim, pois, já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o próprio Cristo Jesus, sendo a principal pedra angular, no qual cada edifício bem ajustado cresce em um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Fecha aspas. Aqui vemos que os cristãos são concidadãos dos santos e da família de Deus, e que são edifícios construídos para a morada de Deus no Espírito. Estes edifícios são templos santos no Senhor. Isso significa que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, habita em cada cristão. Em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículos 16 e 17, o apóstolo confirma isso. Ele escreve, abre aspas, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém contaminar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, templo esse que sois vós. Fecha aspas. Segundo Paulo, cada cristão é como um templo de Deus no qual o Espírito Santo habita. Disto, podemos interpretar que as dádivas do Espírito Santo são operadas através de cada cristão, como se este fosse um veículo ou canal para aquele. Paulo também escreve que o templo de Deus não deve ser contaminado ou profanado, o que significa que o cristão, que é o templo de Deus, deve buscar a santificação. Caso contrário, Deus o destruirá. Vejamos agora a passagem na qual Paulo escreve acerca do batismo no Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13, está escrito, abre aspas, porque em um só Espírito somos todos batizados, em um só corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e todos temos sido feitos para beber em um só Espírito. Fecha aspas. O cristão não é aquele batizado na água, mas sim no Espírito. O batismo é o recomeço que se dá na vida do cristão através da interiorização do Espírito Santo, que o torna um canal de Deus na terra. Quando Paulo escreve que somos todos batizados em um só corpo, o corpo ao qual ele se refere é Cristo, de modo que os cristãos batizados no Espírito Santo são membros do único corpo, o corpo de Cristo. Ele deixa isso explícito em outras partes de suas epístolas. Paulo completa escrevendo que todos temos sido feitos para beber em um só Espírito. Isso significa que a fonte da qual o cristão bebe é o Espírito Santo,
que é do qual recebe a sua santificação. Espírito Santo nas Epístolas Paulinas. Segundo a Wikipédia, abre aspas, o Espírito Santo tem um papel fundamental nas Epístolas Paulinas e a pneumatologia de Paulo, isto é, o estudo do Espírito, é tão interconectada com a sua teologia e a sua cristologia que é inseparável delas. Os dois temas de receber o Espírito como Cristo e Deus como sendo a fonte do Espírito Santo persistem nas Epístolas Paulinas como a caracterização da relação dos cristãos com Deus. Para Paulo, a imitação de Cristo envolve a prontidão e disposição do indivíduo para ser moldado pelo Espírito Santo, como em Romanos, capítulo 8, e versículos 4 ao 11. Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 5, também se refere ao poder do Espírito Santo, outro tema frequente de Paulo. Fecha aspas. Os dons do Espírito Santo. Segundo a Wikipédia, abre aspas, os cristãos acreditam que os dons do Espírito Santo consistem de características virtuosas fomentadas nos cristãos pela ação do Espírito Santo. Elas estão listadas em Gálatas, capítulo 5, e versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Contra tais coisas não há lei. Os cristãos acreditam que o Espírito Santo concede dons a eles, que seriam habilidades específicas. O Novo Testamento provê 3 diferentes listas de tais dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12 e Efésios, capítulo 4, que abrangem do sobrenatural, cura, profecia, falar línguas, até os que se associam com diferentes vocações esperadas de todos os cristãos em algum grau. Uma visão é que os dons sobrenaturais são uma forma especial de exceção concedida na era apostólica, justamente por causa das condições únicas da Igreja naquela época, e esses dons são muito raramente concedidos atualmente. Esta é a visão da Igreja Católica e, teologicamente, é conhecida como cessacionismo e de muitos outros grupos que compõem a maioria dos cristãos. A visão alternativa, desposada principalmente pelas denominações pentecostais e pelo movimento carismático, é a de que a ausência de dons sobrenaturais se deu por se ter negligenciado o Espírito Santo e sua Igreja. Embora alguns grupos, como os montanistas, tenham pregado a prática dos dons sobrenaturais durante o cristianismo primitivo, esta prática foi muito rara até o crescimento do pentecostalismo no final do século XIX. Os que acreditam na relevância dos dons sobrenaturais, por vezes falam de um batismo no Espírito Santo,
que os cristãos necessitariam experimentar para receber esses dons. Muitas igrejas defendem que o batismo no Espírito Santo é idêntico à conversão e que todos os cristãos foram, por definição, batizados no Espírito Santo. Fecha aspas. De fato, as características virtuosas fomentadas nos cristãos pela ação do Espírito Santo são listadas pelo apóstolo Paulo na versão marcionita da Epístola aos Gálatas. São os chamados frutos do Espírito. Os dons do Espírito Santo também são descritos por ele na versão marcionita de suas epístolas, bem como as vocações provenientes do Espírito, que são as de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e professor. Laodicenses, Efésios, capítulo 4 e versículo 11. Por qual motivo, então, os dons sobrenaturais haveriam cessado? Qual seria a justificativa dos cessacionistas, sendo que, mesmo o apóstolo escreveu acerca dos dons espirituais? Não estou dizendo que os pentecostais nem que os carismáticos estejam certos, ou que pratiquem os dons espirituais conforme o apóstolo ensinou, mas qual a razão para se negligenciá-los? Seria uma negligência ao Espírito Santo? Seria uma negligência ao batismo no Espírito Santo? Seria uma tentativa de tocar o barco do cristianismo na ausência do Espírito Santo? Seria uma espécie de cristianismo secular e materialista? É possível que sim. Em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículos 8 ao 10, o apóstolo cita alguns dons do Espírito Santo, como se segue, abre aspas, pois a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, para outro, a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro, a fé pelo mesmo Espírito, para outro, os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro, a operação de milagres, para outro, a profecia, para outro, o discernimento de espíritos, para outros, diversos tipos de línguas, para outro, a interpretação de línguas. Fecha aspas. Em Romanos, capítulo 10 e versículos 6 ao 8, Paulo escreve, abre aspas, tendo dons diferentes de acordo com a graça que nos foi dada, se profecia, profetizemos de acordo com a proporção de nossa fé. Ou serviço, entreguemo-nos ao serviço. Ou aquele que ensina para seu ensinamento, ou quem exorta ao seu exortar. Quem dá, faça-o com liberalidade. Aquele que governa, com diligência. Aquele que mostra misericórdia, com alegria. Fecha aspas. Nos 13 versículos subsequentes, o apóstolo escreve acerca das características virtuosas que o cristão deve ter, que são contadas junto aos dons espirituais. Ele escreve, abre aspas, que o amor seja sem hipocrisia, abominai o que é mal, apegai-vos ao que é bom. No amor dos irmãos, sede ternamente afetuosos uns com os outros, em honra preferindo um ao outro, não retardando a diligência, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijando-vos na esperança, suportando os problemas, continuando firmemente na oração, contribuindo para as necessidades dos santos,
dada a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede da mesma mente uns para com os outros. Não coloqueis vossa mente em coisas altas, mas associai-vos aos humildes. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuais a ninguém mal por mal. Respeitai o que é honroso aos olhos de todos os homens. Se for possível, tanto quanto depende de vós, estai em paz com todos os homens. Não busqueis vingança, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança me pertence, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se vosso inimigo estiver com fome, alimentai-o. Se ele estiver com sede, dai-lhe de beber. Pois, ao fazer isso, vós amontoareis brasas vivas sobre a cabeça dele. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. Fecha aspas. De certo modo, os dons do Espírito Santo, quando revelados no cristão, o auxiliam em seu aperfeiçoamento e em sua santificação. Pneumatologia. Segundo a Wikipédia, abre aspas, pneumatologia refere-se a uma disciplina particular dentro da teologia cristã que se concentra no estudo do Espírito Santo. O termo é derivado da palavra grega pneuma, que designa respiração ou espírito, e metaforicamente descreve um ser ou influência imaterial. O termo português pneumatologia vem de duas palavras gregas, pneuma, espírito, e logos, ensinando sobre. A pneumatologia inclui o estudo da pessoa do Espírito Santo e das obras do Espírito Santo. Esta última categoria também inclui ensinamentos cristãos sobre o novo nascimento, dons espirituais, carismata, batismo no Espírito, santificação, inspiração dos profetas e a habitação da Santíssima Trindade, que em si abrange muitos aspectos diferentes. Diferentes denominações cristãs têm diferentes abordagens teológicas em várias questões pneumatológicas. Fecha aspas. Outros temas envolvendo o Espírito Santo. No gnosticismo, o Espírito Santo é associado à Sofia, palavra do grego koiné, que significa sabedoria. O apóstolo Paulo associa o Espírito Santo ao selo e escreve que nele os cristãos estão selados até o dia da redenção. Este foi o nosso estudo sobre o Espírito Santo e sua importância para o cristianismo marcionita. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!